E é isso. Nós vamos aqui adiantando, nossa palestrante já chegou, já está aqui conosco. A nossa palestra o tema da nossa palestra é o papel do perito e avaliador na sustentabilidade. Em um mundo que exige decisões cada vez mais fundamentadas, transparentes e responsáveis, o papel dos peritos e avaliadores ganha destaque como elo entre o conhecimento técnico e a justiça socioambiental. Para conduzir nossa reflexão, temos a honra de receber a engenheira e perita Daiane Almeida, cuja atuação une o rigor técnico, a sensibilidade social e o profundo engajamento com práticas sustentáveis. Daiane Almeida é reconhecida por sua contribuição em avaliações ambientais, perícias judiciais e consultorias que colocam a sustentabilidade no centro das decisões. Sua abordagem valoriza a ética, a precisão e a responsabilidade como pilares na atuação profissional. Nesta palestra, ela nos convida a enxergar o papel do perito avaliador como agente de transformação, alguém que traduz dados em decisões e técnica em impactos positivos. Com vocês, Daiane Almeida. Você está mutada. Fechou de novo. Não te ouvimos, Daiane. Não. Ativa o compartilhamento do seu microfone. Está usando fone? Quem sabe faz ao vivo. Esse ao vivo é um negócio sério. Vamos tentando. Agora sim, agora sim. Só para ter uma expectativa, né? Aquele negócio, vamos lá, será que vai dar certo? Olá, pessoal, olá, meninas, olá, todo mundo que está aí ligadinho nesse evento espetacular. Já vou assim me antecipar e agradecer em estar presente neste super evento chiquérrimo, internacional. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês nessa tarde de sábado. E espero também poder colaborar aí com os colegas, né, que estão aí participando também. Vai ser bem agradável. Vou começar? Bora. Já, né? Okay. Vou iniciar compartilhando minha tela aqui, um momentinho. Tudo certinho? Tudo ok por aí? Me ouvindo, vendo tela? Pode apresentar, tudo ok. Eu estou aqui na tela de apresentação. Pois bem, vamos falar sobre o papel do perito, da perita, da avaliadora, do avaliador na sustentabilidade nesse evento deste ano, que está aí sempre com informações atualizadíssimas. E é essa a minha colaboração, né? Trazer ali um olhar diferenciado para talvez uma atuação que poucos conhecem, né? A gente não tem tantos profissionais assim atuando na avaliação, na perícia. E quem sabe, com essa apresentação, trazer também aquela vontade de conhecer um pouco mais, já me coloco até à disposição, para que possa estar passando um pouquinho dessas informações, dessa atuação como perito e avaliador, para qualquer outro profissional. Ao longo da apresentação, vou dar ali algumas dicas de como alguns profissionais que ainda não conhecem essa área podem estar atuando, mas o nosso foco hoje é falar sobre o papel desses profissionais junto à sustentabilidade. Pois bem, eu venho falando aqui, né, pelo convite também, pela minha empresa, que se chama Trevo Soluções em Engenharia, Imóveis e Meio Ambiente. É uma empresa que, como o próprio nome fala, ela atua com várias áreas que vão ali se conectando, que é a engenharia, a parte também de imobiliária e a parte de meio ambiente, que é o nosso carro-chefe, né? Muito amparada ali por mim. É uma empresa baiana com 12 anos de atuação nacional e que a gente vem com um pensamento que é da multi e interdisciplinaridade, que é aquele pensamento de que
todos os profissionais têm que estar conectados, que aí até muito do que a gente vem falando hoje, né? Dessa questão da sustentabilidade, desse conectar com as cidades, com o meio rural, com as pessoas, com os animais, com a natureza. Então, esse tudo em um só lugar é que a gente não tenha só o pensamento em uma área somente. É um olhar mais geral para que a gente possa ter ali soluções, como eu descrevo aqui, né? Soluções criativas para os nossos clientes. Eu sou engenheira florestal, sou engenheira perita e também avaliadora. Sou formada também em Direito, especialista em gestão ambiental, mestre e doutora na área de recursos genéticos, né, conservação dos recursos genéticos, e venho atuando aí por alguns anos, mais de 10 anos, somente com essa parte de perícias e avaliações. Tenho 16 anos de experiência, mas com perícia e avaliação, aí tem uma caminhada de uns 10 anos. 10 anos junto a credenciamentos em tribunais de justiça em todo o país, como de Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Espírito Santo, também consultora Sebrae e BNDES com avaliações. E trago aqui hoje um pouquinho aí dessa minha expertise para informar vocês o nosso papel, né? O papel do perito e do avaliador, que todo profissional, né, aquele profissional de excelência, acaba sendo ali muito avaliador, muito perito também, porque eu vou falar um pouquinho do que é cada uma dessas áreas daqui a pouquinho. Dentro da empresa, a gente trabalha com 3 áreas específicas: regularização, perícia e avaliação. Essas áreas que temos expertise, precisa, claro, de uma equipe, como eu falei, inter e multidisciplinar, né, para garantir aí essa excelência para apresentar para os clientes. Trabalhamos para imóveis, trabalhamos para áreas rurais, urbanas, mas o que a gente mais tem, que eu acredito que todos os profissionais que estão presentes aqui nesse evento também têm em mente, é que é necessário cada vez mais se regularizar perante seus órgãos regularizadores, né? Se credenciar nos órgãos que também necessitam para estar atuando nas áreas que vocês estão olhando, né? Focando. E é isso que é o diferencial que eu vejo de nossa empresa, que a gente trabalha hoje com os serviços de regularização, perícia e avaliação, mas não somente com aquele serviço que entrega laudos, entrega pareceres e entrega licenças. A gente tem um olhar muito mais criterioso que passa ali permeando sobre essa questão muito dessa sustentabilidade. Então, todas as soluções precisam ter essa excelência, e não só excelência, esse olhar geral da sustentabilidade. Focando no nosso assunto de hoje, que é perícia e avaliação, é importante a gente contextualizar o que são essas duas atuações. Porque, como eu falei logo no início da apresentação, é um pouquinho estranho eu iniciar aqui falando sobre a sustentabilidade, ligando a esses profissionais, mas, às vezes, tem ainda algum profissional que ainda não conhece essa área super rica da perícia e da avaliação. Então, a perícia, ela é o levantamento de provas técnicas em processos judiciais, onde nós, peritos, né, profissionais, vamos estar entregando laudos com responsabilidade técnica. Laudos esses que vão ser objeto das sentenças judiciais das mais variadas áreas. Então, assim, imagine, né? É um peso muito importante. É como se nossa atuação fosse ditar, né, o futuro de um empreendimento, o futuro de um empreendedor, o futuro de uma cidade, né, a depender da escala dessa perícia. Então, é algo de muita responsabilidade, atuando ali diretamente com o juízo, né, com o juiz. Eu coloquei até embaixo desse slide algumas informaçõezinhas de quem são os atores, né, dessa perícia, que isso é muito importante.
Mas, Daiane, quem é que trabalha como perito? Quem é que pode ser perito? Engenheiros, profissionais das mais diversas áreas. Focados aqui na nossa área, né? Profissionais do meio ambiente, todos os profissionais ali inseridos em nosso conselho, né? No CREA. Então, é algo bem abrangente. Mas tem alguns atores principais, que é o juiz, né? O juiz da comarca, o perito. Então, a gente pode estar trabalhando como perito, com perícias em 2 ocasiões, que é sendo perito, que é o juiz ali nos chama, nos convoca. Eu não vou entrar aqui nas situações de como é que se torna perito, como é que se torna assistente. Isso aí cabe até um outro momento, né, meninas? Em outro momento está podendo fazer até, quem sabe, uma oficina, algo parecido. Mas, nesse momento, nossa atuação profissional, ela se enquadra ali como perito e como assistente técnico. Então, podemos atuar dentro de uma perícia nesses 2 ambientes, perito e assistente. Mas tem ainda o juiz e também os advogados. Então, como eu falei, existe lei que diz, né, que a perícia, ela é através do artigo 149 do Código Civil, ela diz ali que são os auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas. Podem ser também o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça e o perito. Então, tem lei descrevendo a importância do perito dentro da perícia. E também tem o artigo 156 do Código de Processo Civil, que fala que o juiz será sempre assistido por um perito. Ele não pode, né? Ele não tem expertise técnica para estar atuando com nenhum assunto. Então, imagine a gente falar de construções, a gente falar de meio ambiente, algo que precisa de expertise, né, de especializações, e o juiz ali decidindo de forma alguma. Ele precisa de um profissional, e esse profissional é o perito que a lei permite, né, orienta que seja aí das mais variadas áreas. Tem também a avaliação, que é o conjunto de conhecimentos técnicos e científicos especializados aplicado à avaliação de bens. Mas vamos trazer aqui, né, sempre linkando com o nosso assunto aí da nossa tarde de hoje, que é a sustentabilidade. Então, quando a gente está falando de bens, a gente só vai estar falando de construções, de propriedades rurais, urbanas, ou a gente também está falando da água, do ar, do solo, da vegetação, seja plantada, que pode ser ali milhões de hectares de eucalipto, né? Essências florestais, ou pode ser também uma mata nativa super densa. Isso também é um bem nosso, né? Então, é o nosso papel de avaliador avaliar esses bens. Avaliar através de investigações e análises técnicas, tanto das propriedades, podem ser também de equipamentos, do meio ambiente, das benfeitorias, e requer normas, leis, ferramentas como equipamentos, softwares. Então, é algo bem específico que demanda uma robustez de informações e que é o nosso papel de avaliador que faz, né? Precisa de conhecimento profundo, de muito estudo. Eu fico sempre falando com colegas que o avaliador, assim como o perito, ele é um eterno estudante e estudante de muitas normas, de muitas leis. Então, são 2 áreas muito importantes dessas atualizações. Quem é que pode ser avaliador, Daiane? Olha aí, ó, dica importantíssima aí para quem ainda não está trabalhando. Claro que está resumidinho as informações, mas já traz ali um start para quem quiser trabalhar em uma nova área, quem sabe, né? Os engenheiros florestais e os agrônomos, eles são os únicos profissionais, por lei, com FEA-CREA, que podem estar tratando sobre as avaliações em meio rural. Uau, né? Que informação importante é essa que eu trago aí para vocês. Quem pensou que eu ia trazer ali somente, né, questões ali superficiais, já tem isso aí, que com certeza, assim que eu terminar, alguém vai lá pesquisar e trazer essa informação, e eu também estou aqui à disposição. E tem também os engenheiros civis e arquitetos que fazem avaliações em meio urbano. Então, olha aí, né? A gente tem aí quase que uma reserva de mercado aí de profissionais, no meio de tantos, que podem atuar com avaliação. Boa dica, hein? Então, esses peritos e esses avaliadores, eles são os profissionais capazes de vistoriar bens, e olha que eu já falei que podem ser bens ambientais, imobiliários ou qualquer outro de outra área, mas vamos focar nesses 2.
em perícias e avaliações técnicas que podem ou não estar presentes em lides judiciais. Então, quando a gente está falando de uma avaliação, pode ser que um profissional, que um cliente ele peça ao profissional para fazer uma avaliação da poluição, uma avaliação de dentro da indústria dele. Talvez não precise ainda ter acontecido algo para se tornar uma ação judicial, né? Uma lide judicial, para que precise ter uma perícia. Então, a gente tem que ter esse critério. Mas, tanto na perícia como na avaliação, somos os profissionais capazes de vistoriar e analisar aí de forma aprofundada esses temas. É o profissional responsável por investigar. Tem até a lupinha ali, né? Sempre até nas minhas informações, sempre gosto de colocar essa lupinha, porque falo mesmo, é quase que um investigador mesmo, analisando as informações com um olhar especializado. Não tem como um perito e um avaliador não estar especializado nessa área. E ele vai apresentar conclusões através de laudos e pareceres técnicos sobre as condições observadas. E isso vai para a mão do juiz, para o juiz decidir, vai para a mão do empreendedor, do dono ali da propriedade rural, urbana, para decisões. Olha como é importante a nossa atuação. As atuações em relação à perícia poderia trazer aqui muitas informações. Mas só para a gente poder estar ali trazendo como dicas, como eu falei, né, dicas profissionais, tem a questão da perícia de constatação. Você vai na área para verificar se houve ou não algum tipo de situação. Que pode ser o quê? Mudança de área, você precisa que tenha ali uma constatação de que uma área que realmente deveria ser de 1.000 metros quadrados, seja de 1.000 metros quadrados. Isso aí vai muito na parte de topografia. Sabe muito disso aí é Márcia, né? Tem a perícia demarcatória, que vai demarcar também ali, não só saber se é 1.000 metros quadrados, mas localizar esse perímetro dessa área, que é uma perícia demarcatória. Pode ser uma perícia ambiental, pode ser uma perícia de indenização, então você precisa analisar ali e verificar qual é a indenização para tal situação. Pode ser uma perícia de servidão, quem aí nunca, né, verificou, foi até fazer algum tipo de serviço, chegou lá, tinha uma linha de energia, um duto de gás, de água passando, tudo isso precisa de perícia, né, para fazer ali uma questão de uma valoração, uma constatação, uma análise aprofundada. Tem as avaliações também de imóveis, que essas aí são bem recorrentes, né? Apesar de ter até corretores que façam pareceres de avaliação, nós, engenheiros, fazemos avaliações, onde temos critérios, normas da ABNT para trazer um valor fidedigno daquele imóvel, que pode ser rural ou urbano. Avaliação de culturas. Então, a gente pode estar falando ali de uma avaliação, como eu falei, da silvicultura, né? Está plantado ali cacau, eucalipto, morango, tem que fazer ali a avaliação de quanto foi feito ali. Pastagem, acontece muito, já verifico bastante essa questão de pastagens. Valoração ambiental. Quanto é que vale uma nascente no meio de uma propriedade? Né? Quanto vale o ar que respiramos? Avaliação de um impacto ambiental. Quando, antes de um empreendimento nascer, se faz ali uma avaliação para entender quais são os possíveis impactos para poder mitigar, né, reduzir ali aqueles impactos. Somos nós. Análise de danos ambientais. Já tem os danos. Dano já foi feito. Não foi feita ali uma avaliação prévia desse impacto. Aconteceu um dano e a gente precisa avaliar, analisar, quantificar, valorar e saber quanto foi cada tipo desse dano. Então, muito importante, né? Só em falar aqui alguns exemplos, vocês já conseguem quase que conectar, quase não, já conseguem conectar a importância da atuação e do papel dos peritos e avaliadores com as questões da sustentabilidade. Por quê? Porque a gente está falando que sustentabilidade não é nada desconectado, não é isso? O tempo todo aí está se falando, inclusive nas palestras que foram feitas anteriormente, está sempre tocando no assunto de sustentabilidade. E sustentabilidade é a busca pelo equilíbrio entre desenvolvimento econômico, justiça social e preservação ambiental, né?
Antigamente se falava até em tripé, hoje nem fala mais muito dessa questão só do tripé, porque vão tendo ali várias intersecções, várias ramificações, mas basicamente é isso, a gente desenvolver, dando ali justiça social e preservando o meio ambiente. Então, a gente pode pressupor que o quê? Que preservar o meio ambiente não é só, às vezes, fazer um círculo ali, proteger sem nem saber o que é que tem ali, se que aquilo, qual é o valor ambiental, se aquilo ali pode ser explorado, não explorado, né? Não é assim, proteger de qualquer forma, não é o pensamento ambientalista puro somente. Precisa de maior critério. Então, não é só preservar o meio ambiente, mas redesenhar a forma como produzimos, como consumimos, como construímos, né? Como convivemos, para que a gente possa garantir a qualidade de vida, tanto no presente quanto no futuro. Então, isso é a nossa sustentabilidade. E quando a gente vai pensar nesse link do papel, do perito e do avaliador, que está ali o tempo todo indo na área, verificando ali as áreas e decidindo situações, isso não se conecta muito com o papel dele, não traz uma grande importância. Então, é isso. À medida que as questões ambientais elas se tornam mais urgentes, e aí a gente vai vendo enchentes, né? A gente vai vendo perturbações climáticas, a gente vai tendo redução significativa da qualidade do solo, da qualidade da água, da quantidade de vegetação, seja na zona urbana ou até mesmo na zona rural. Né? As colegas falaram um pouco anteriormente, bastante anteriormente sobre a questão dos loteamentos, acabando com as áreas, loteamentos sem os devidos critérios, que acabam com as questões ambientais, né, da natureza. Então, à medida que essas questões ambientais se tornam mais urgentes, o papel tanto do perito como do avaliador na sustentabilidade se torna ainda mais importante, pois fornece informações valiosas para os tomadores de decisões em diversas áreas, incluindo jurisprudência, regulamentação e empresas privadas. Quando a gente fala que o nosso papel é quem vai ditar grande parte das decisões, eu não vou focar somente lá no juiz de uma sentença, não. Muitos profissionais, através de uma análise criteriosa, que às vezes não está descrita lá com a atuação dele, perante uma prefeitura, né, perante um laudo técnico que ele entregou lá perante a prefeitura, não está descrito como uma perícia, mas foi ali um aprofundamento tão grande nas informações ambientais, uma análise tão criteriosa, eu observo muito isso nos estudos de impacto ambientais, ou estudos de impacto de vizinhança também acontece bastante isso. Então, não está ali em lide processual, só está ali pedindo, talvez, uma regularização, né, uma licença desse empreendimento, mas é uma robustez tamanha de informação, né, de valiosa informação, que vai ditar o município a trazer ali decisões importantes para a proteção de nosso meio ambiente perante cada localidade, seja área rural, seja área urbana. Conseguem compreender esse papel? A gente consegue ali ditar informações, ditar situações, né, decisões que vão ali ajudar na sustentabilidade. E isso através dos artigos, né, que com certeza tem muitas pessoas que, assim como eu, amam essa questão da vida acadêmica e transformam trabalhos, compartilham trabalhos em artigos, em revistas científicas, e isso tudo se torna ali quase que, pode ser que não se torne uma norma técnica, mas se torna ali um padrão ali para uma região, um modelo para a região. E quando a gente pensa um pouco mais avançado, pode se tornar jurisprudência ou uma questão de uma nova norma, uma nova lei, padrões que empresas vão seguindo, né? Então, assim, tudo parte de um papel de profissionais muito bem ali qualificados nessa atuação profissional junto à sustentabilidade. Claro que eu preciso falar para vocês que temos muitos desafios, né? Como atuantes, né? A gente vai para o game, né? A gente vai mesmo para campo, analisar. Imagine, o perito chega lá em uma área e ele precisa avaliar
né, dar um valor a uma nascente, como eu falei, a uma nascente em uma determinada propriedade. Sendo que é muito difícil a gente encontrar até mesmo trabalhos parecidos. Então, eu até já me antecipei, né? Escassez de estudos. Escassez de estudos, quando a gente está fazendo trabalhos técnicos, eu sempre me amparo em trabalhos científicos, e nesse amparo desses trabalhos científicos, sempre percebo a escassez de estudos. Mas isso volta aí para falar um pouquinho sobre a escassez de profissionais. Se a gente não tem muito profissional trabalhando com perícia e com avaliação, é quase que lógico que a gente vai ter muito menos estudos sendo publicados, né? Trabalhos ali sendo compartilhados. Então, ali é quase que um link entre escassez de profissionais e de estudos. Automaticamente, se não tem ninguém tendo problemas, né, com esses desafios aí das informações em relação a perícias, a avaliações, como é que isso pode estar ajudando na sustentabilidade, a gente também não vai ter leis, normas específicas. Não vou dizer que a gente não tem, mas a gente deveria ter muito mais. A gente deveria ter muito mais profissionais, a gente deveria ter muito mais estudos, muito mais leis, normas, que isso facilitaria e muito a nossa atuação profissional. E aí, eu vou provocar aqui um pouquinho vocês. Gostaria de estar falando muitas coisas, né? Muitos pontos nessa minha vida aí como perita. Tenho visto muita coisa, tenho percebido muitas situações, tido e superado alguns desafios, outros desafios a gente não consegue superar pelos entraves da lei, né? Pelas escassez de todos os desafios aí que eu falei anteriormente. Mas eu vou provocar vocês em relação a um case aqui, né? Uma situação para a gente estar dando uma analisada, porque às vezes se pensa um pouco sobre essa atuação desse avaliador, desse perito, de forma ali no papel, né, nos livros, mas em campo, né? Cheguei agora, isso é uma área de proteção permanente, cursos d'água, né? Tem ali uma cidade ali permeando ali ao lado de um curso d'água. Isso é um APP. E vou antecipar para vocês em dizer que o papel, se a gente for falar da APP, imagine, um dos maiores centros de concentração do ecossistema, da natureza, são nesses pequenos, né, ou até mesmo grandes, focos que são as áreas de preservações permanentes, que estão dentro das cidades, que estão nas áreas rurais, né? O tempo todo, como profissional de meio ambiente, estamos lá o tempo todo dentro dessas áreas. Nesse cenário aí bem parecido. Cidade, a vegetação, ciliar, o curso d'água. E aí a gente precisa analisar e entender até onde é essa APP. Esse é o case que eu quero trazer aqui para vocês, para entender como é o nosso papel. Então, hoje, a gente tem que analisar, se nos for dado agora uma situação parecida para analisar um dano ambiental, uma situação de impacto ambiental, a gente precisa delimitar imediatamente aonde é essa faixa de APP, de área de proteção permanente, dentro desse curso d'água nas cidades. Prestem atenção, a gente está falando de uma situação bem específica. APP, curso d'água, área urbana, que a gente pode chamar de consolidada, que é porque já tem ali pessoas morando, convivendo, né? Tem ali construções. Nessa área, hoje a legislação, que é tanto o nosso Código Florestal, então eu aprendi ao longo do tempo, né? Eu tive que me formar até em direito, eu aprendi ao longo do tempo que a gente precisa fazer essa compilação, esse estudo aprofundado de leis. Então, não vou nem falar somente do Código Florestal. Uma engenheira florestal falando também de lei de parcelamento do solo urbano, né? Então, eu, como gestora ambiental, estou falando aí de uma outra lei também muito importante, que é a 6766 de 79, que teve ali uma mudança, através da 14.285 de 2021, que deu uma autonomia, olha que maravilha, aos municípios, para que a gente pudesse ter uma flexibilização nas faixas de APP. Então, eu preciso, a depender do município, analisar
a lei federal, depois ir na lei municipal e verificar qual é o limite desse EPP e estudar ou analisar um dano dentro, que não poderia nem ser o dano, poderia ser a valoração mesmo do meio ambiente dentro dessa faixa de APP. Se eu estendo isso, eu estou sendo equivocada. Se eu reduzo esse tamanho dessa faixa, eu também estou sendo equivocada. E para quem trabalha com perícia, com juiz, com leis, a gente não pode ter erro. Até porque nossa profissão não permite que a gente tenha, né, erros. Somos de exatas, então a gente não trabalhamos com achismo, nem erros. Então, ali eu preciso delimitar corretamente. Então, hoje a gente tem como separar em leis, até mesmo municipais, dizendo ali onde é esse limite. E tem até, não vou me aprofundar, mas tem até jurisprudências que informam que tem ali limites e tudo mais. Ok, aqui a gente está tranquilo, aqui a gente conseguiria, como perito e avaliador, avaliar da forma tranquilamente. Mas aqui, nesse centro aí, ao redor desse raio, no centro desse raio, tem uma APP, uma área de preservação permanente, do tipo nascente, e dentro dessa nascente, a gente precisa analisar, delimitar os danos ou a valoração do mesmo pensamento da situação anterior, né, do case anterior. Mesma linha de raciocínio. Aí a gente começa a ter alguns desafios. Por quê? Porque para áreas rurais, a gente tem... Aliás, a legislação, né, que é o nosso Código Florestal, ela fala que precisamos ter essa proteção para termos a sustentabilidade de 50 metros. Um raio de 50 metros. No entanto, quando a gente vai para a área rural, dá uma flexibilização também. Qual é a flexibilização? Que a gente pode ter ali uma redução desse raio de 50 metros para 15, porque a área ali já está ocupada, né? Teve ali a consolidada em relação à atuação de pastagem, de plantio, bem característico para a área rural. Então, ela vai definindo ali algumas informações, nem trouxe tudo ali de informações que tem na lei, mas que garante que em área rural a gente consiga delimitar, valorar, avaliar, periciar muito bem essa área de APP em área rural consolidada. Mas, quando a gente vai para a área urbana, não temos. Olha que dica super maravilhosa, né? Isso para quem está mesmo trabalhando com isso. A gente não tem essa informação, e aí a gente volta para os 50 metros. Imagine, dentro da cidade, chega no ambiente, a gente não vê nenhum raio nem de 5 metros, imagine de 50 metros de área de preservação dessa nascente. Mas mesmo assim, a legislação hoje, e isso confronta muito com as pessoas mais leigas, né? Porque se elas não conseguem ver ali valor, porque realmente ali naquele entorno dos 50 metros não tem essa valoração, como é que a gente faz esse laudo, como é que a gente atesta isso, sendo que a gente não tem um amparo legal para sustentar essas informações e dar ali uma informação sem fundamento para o juiz sentenciar dentro de uma lei judicial, por exemplo. Então, esse é um desafio que eu trago para vocês, um dos vários desafios, e esse é um desafio que eu venho trabalhando desde dali do finalzinho do TCC. É algo que eu venho acompanhando há muitos anos, né? Porque nosso Código Florestal ele é antigo, então a gente tem ali esse desafio há muitos anos. Mas de um ano para cá, depois do TCC, que foi até uma parte do meu TCC da graduação de Direito, foi trabalhando com um case desse que chegou no escritório, né, para a gente poder tá ajudando como perito e como avaliador. E venho apresentando trabalhos, artigos, e aí trouxe até um dos artigos, vou trazer até um spoiler aqui, né? Vai estar sendo publicado na revista do IBAP Bahia, na 2ª edição. É uma honra, assim, até estar compartilhando isso com vocês, que tem o título Os Desafios da Delimitação de APP Nascente na Avaliação e Perícia Ambiental. Estou levando esse tema para um monte de lugar, vou levar para a Cobreap lá em novembro, né, que é o Congresso dos Engenheiros e dos Engenheiros Avaliadores e Peritos.
Fiz até uma proposta, vi que mais cedo falando sobre o evento, né, do CEP, do CREA, eu levei essa proposta também, para que a gente possa incluir, para ajudar a vida do perito, do avaliador, incluir aí essa questão dessa flexibilidade, dessa delimitação, que possa até ser maior do que 50, mas que a gente tenha ali a certeza de que a gente vai estar realmente contribuindo para a sustentabilidade, para que o município consiga, né, as áreas urbanas consigam desenvolver de forma sustentável, preservando o que tem de melhor, que é a sua parte ambiental. E aí eu trago essas informações, isso é algo que eu venho estudando, mas são vários outros desafios, espero que eu possa contribuir em alguns outros momentos, falando de outros desafios também. E assim, eu falo para vocês que, assim, dentro dessa atuação como perito e avaliador, é clara a nossa importância em relação à sustentabilidade, quase que ditamos situações de decisões, como eu já falei, né? Quase não, ditamos mesmo. E através de nossas análises, nossas recomendações, nosso estudo apurado, nossa expertise, podemos orientar a implementação de práticas mais sustentáveis. Né? Dizer ali, realmente, aqui para desenvolver, aqui é para segurar, proteger, ter algumas práticas ali diferentes, porque isso tem um valor absurdo, né? Um valor inestimável. Então, a gente precisa ali ter uma atenção maior, então é o nosso papel. Até mesmo para fazer medidas preventivas, para que a gente não tenha ali risco de desaparecimento de áreas, como trazendo essa questão de nascentes. Imaginem quantas nascentes dentro das cidades podem ser perdidas por não ter esse olhar, né, prudente, esse olhar técnico de um perito, de um avaliador analisando. E também trazer o desenvolvimento ordenado, porque vamos pensar, uma área deixada sem nenhum tipo de critério, 50 metros, sendo que não deveria ser esses 50 metros, poderia ser uma área reduzida. Isso ali induz a um desenvolvimento desordenado, né, com ali situações até mesmo de favelizações, que é o que a gente não quer dentro do espaço urbano, trazendo não só mal-estar para a sociedade, como também pressionando o pouco que resta do meio ambiente ali nessa área menor. Então, tem que ter esse cuidado. O que eu posso trazer de sugestões para os profissionais que estão aí me escutando, né, que gostaram aí de pensar um pouquinho nessa área também de avaliação, de perícia e dessa nossa importância com sustentabilidade, fazer atualizações constantes, com leis, né, normas, jurisprudências, se capacitar, capacitações de qualidade, como essa que a gente está fazendo aqui, né? Capacitação profissionais que estão ali bem dentro dessa área. Network estratégico, trazendo ali informações com colegas, dando essa inter e multidisciplinaridade que eu já falei, e ter uma visão sustentável de verdade, não aquela ambientalmente, somente utopia, não. Trazer ali a questão de uma sustentabilidade verdadeira. Trago aqui... Oi? Não, eu estou dizendo isso mesmo, Daiane. Vamos encerrar. Fale aí com a Trevo, qualquer coisa, tem todos os nossos contatos para que possam entrar em contato diretamente com a gente, com a nossa empresa, e eu vou ter o maior prazer aí em estar divulgando e compartilhando um pouco mais com vocês. Perfeito, Daiane. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua contribuição. Né? O nosso SINA, esse ano, ele deu aí esse espaço para que nós, profissionais aqui também do Brasil, pudesse, né, compartilhar os nossos saberes nessa área de sustentabilidade. A gente tem a COP30 acontecendo esse ano aqui no Brasil, então foi necessário dar este enfoque ao que nós aqui vivenciamos nessa área de sustentabilidade. Muito obrigado. Espero que você possa continuar conosco, né? Porque agora a gente vai ter um painel bastante interessante, né? E é um painel talvez o mais esperado do dia, que nós vamos falar, né, a respeito da justiça climática